Nesta rua em Buenos Aires existe uma comunidade adventista brasileira que se reúne todos os sábados. Através desse grupo eles podem ter um momento de comunhão, mas sem esquecerem as suas raízes. Então, sejam bem-vindos e feliz sábado! também chamada de CABA, a Comunidade Adventista Brasileira em Buenos Aires surgiu de um desejo de permitir que os brasileiros pudessem ter um momento de comunhão no próprio idioma materno. Que o Senhor aceite, Senhor, nosso coração, fale como está, mas o Senhor possa aceitá-lo como oferta grata a tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. No começo, a comunidade ela começou a existir mais para juntar os brasileiros que às vezes ficam longe de casa, sente falta de uma amizade, de uma companhia, e foi o lugar para que a gente se juntou para fazer esse espaço de amizade, de companheirismo, de troca, também um lar espiritual, um apoio espiritual também para esses jovens, que muitos vêm para estudar, fazer a faculdade, e isso é um suporte muito importante para seguirem nessa caminhada. Uma grande parte desses jovens veio do Brasil para estudar medicina na Argentina. Antes da CABA surgir, eles frequentavam outra igreja em Buenos Aires, no bairro de Palermo. Só que por lá não existia uma escola sabatina em português. E a partir disso, eles pensaram, por que não ter uma reunião em português? E aí pessoas que vieram antes de mim também tiveram muito atuantes em cima disso. E foi trabalhando esse processo até que a comunidade aceitou ter uma escola sabatina em português. E a partir dessa escola sabatina em português, foi aumentando, 20, 30, 40, até esse ano 50, 60 pessoas. Só que o crescimento dessa comunidade não parou por aí. Quando o pastor Rafael Rossi veio fazer uma semana de oração, tínhamos 90 pessoas em uma classe de escola sabatina. Então, a partir disso, surgiu grupos pequenos grupos, e a partir disso a gente formou a nossa comunidade. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Mesmo com alguns desafios encontrados, a Igreja da Argentina procurou fazer o melhor para auxiliar esses jovens brasileiros. E um dos maiores desafios era sobre como crescer em uma comunidade tão multicultural. Mas, ao mesmo tempo, o outro desafio era o apoio. Como dar a eles apoio? Mais do que qualquer outra coisa, porque eles são jovens, a maioria deles universitário, que está longe de suas famílias. E o que seria melhor do que a própria igreja para lhes dar esse apoio social, espiritual e emocional? É por isso que esse lugar começou a funcionar com o propósito de ser um lugar de expansão, mas também um lugar de apoio para os jovens brasileiros. E com a perseverança desses jovens e o apoio da Igreja Adventista na Argentina, os brasileiros agora podem ter um ambiente para crescerem juntos, num mesmo idioma. Agradecemos a Deus por eles terem aceitado esse desafio e por terem o desejo de poder compartilhar Jesus com todos, mas também, em especial, com seus compatriotas que estão aqui e que às vezes precisam enfrentar a distância de casa, a saudade de uma cultura diferente, um idioma diferente, e isso é um desafio, mas também é uma oportunidade de evangelismo, de poder alcançá-los por meio dessa comunidade. Nos dê paz, nos dê estabilidade, nos dê acima de tudo a convicção que só Tu pode guiar a nossa vida no caminho correto. Com o apoio de tanta gente, o grupo foi ganhando força. Agora, todo sábado tem louvor, estudo da Bíblia e aquele jeitinho brasileiro de receber as pessoas com alegria. Celebramos Teu amor e Tua bondade, só para o Teu louvor. Viveremos a palavra e na verdade, só para o Teu louvor. E se tem uma pessoa que não esconde a felicidade de estar presente na comunidade adventista, essa pessoa é a jovem Antonella, de apenas 5 anos. Por lá, ela tem vivido momentos muito especiais. E olha o que aconteceu. Ele transformou
transformou a água em suco. Meu Deus, que impressionante! Antonella, o que você gosta de fazer aqui na igreja? Eu gosto de ver X, ver todo mundo. Gosto de ver todo mundo e também ter amigas aqui e fazer tudo isso. E você aprende muito de Jesus aqui? Sim. E não é só a Antonella que está aprendendo bastante de Jesus através desses jovens. Para quem faz parte da comunidade brasileira em Buenos Aires, muitas bênçãos já foram presenciadas. Desde que a gente começou a pensar na possibilidade de concretizar a comunidade, Deus simplesmente deixou escancarado que realmente era também um plano dele, era um projeto que nasceu no coração dele. Então, aos poucos, a gente foi vendo as maravilhas. Foram infinitas bênçãos, até de bênçãos materiais mesmo, como de bênçãos de pessoas se envolvendo, se somando com a gente para trabalhar, para se envolver realmente, e também com batismos. Muitas pessoas já foram alcançadas. E realmente, muitas vidas puderam ser transformadas através do testemunho desses jovens. A Amanda conheceu essa comunidade brasileira por meio da indicação de uma amiga, que a convidou a participar. Por meio do testemunho dessa amiga, a Amanda desenvolveu um relacionamento mais próximo de Jesus e aceitou o seu chamado por meio do batismo. Naquele momento foi algo muito importante para mim, porque ela que me fez regressar à igreja e regressar ao braço de Cristo. A Rafaela também teve um contato mais próximo com Jesus através do testemunho dos missionários brasileiros. Hoje ela frequenta essa comunidade e pode ser um testemunho vivo do amor de Deus para outras pessoas, mas sempre com muito respeito à liberdade do outro. Na faculdade, e os amigos que eu tinha, ainda tenho, né, mas não vejo com tanta frequência atualmente, eles não compartilham da mesma fé. Acaba sendo às vezes um pouquinho difícil falar com eles sobre Jesus, vez ou outra quando eu tenho a oportunidade, que eu também não quero empurrar para eles, eu converso com eles sobre. No fim das contas, para esses jovens, a comunidade se tornou um refúgio, um lugar de acolhimento e crescimento espiritual. Mesmo longe de casa e com os desafios do dia a dia, eles encontraram na comunhão e no amor de Deus um lar. Ter um novo lugar de culto nessa região é um grande desafio e foi alcançado graças a compromisso, a determinação e o amor pela missão da igreja, por meio dos jovens brasileiros. Quem são vocês? Somos Quando Deus criou o homem e o seu ambiente, o nosso planeta, nós encontramos a seguinte afirmação no livro das Origens, no livro de Gênesis. Viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. Certamente, tudo aquilo que Deus havia providenciado aos nossos primeiros pais demandava a existência de uma cultura, que até aquele momento, como todas as outras coisas, era muito boa. Em outras palavras, sem problemas. Perfeita. Mas afinal, o que é cultura? Hoje existem muitas definições disponíveis e que, em grande parte, são bem similares. Em termos gerais, uma cultura pode ser definida como um conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade em particular. Isso inclui diversas áreas como costumes, artes, a maneira de ser, a maneira de comer, divertir-se, organizar-se, aspectos éticos e, certamente, religião. Mas houve um momento em que o pecado entrou no nosso planeta. E, como consequência, a cultura humana também foi contaminada. Deixou de ser boa. Não é preciso ser um antropólogo para perceber que não existe cultura neutra, uma cultura pura e inocente no nosso planeta. A cultura de cada povo, cada sociedade, reflete de uma forma ou outra a situação moral e espiritual das pessoas que são influenciadas por essa mesma cultura. Ou seja, há uma mistura de coisas boas, decorrentes da imagem de Deus no ser humano, mas infelizmente também há coisas ruins, pecaminosas, que surgiram como resultado da depravação e corrupção
do coração humano com a entrada do pecado em nosso planeta. Em outras palavras, toda cultura, por mais civilizada que seja, possui valores manchados pelo pecado, crenças erradas, práticas injustas que refletem nas mesmas áreas que eu mencionei há pouco, na arte, na música, na literatura, nos costumes, nas estruturas da sociedade, nos aspectos éticos e, obviamente, também na religião. Do ponto de vista da missão, como devemos compreender e agir diante de aspectos culturais? Sem dúvida alguma, o relacionamento da missão cristã com a cultura na qual os seguidores de Cristo estão ali inseridos sempre representou um grande desafio para a igreja. O que fazer então? Adaptar-se? Rejeitar a cultura? Aceitá-la sem restrições? Ou tentar transformá-la por completo? Foram as razões utilizadas em diversas épocas e locais diferentes por missionários no passado. Em países, por exemplo, como o Brasil, que possui uma cultura, ou na realidade diversas, num país com dimensões continentais, a cultura é tão variada, distinta e cativante que o desafio missional aparentemente é ainda maior. Por um lado, quando nós levamos a palavra de Deus a sério, nós precisamos ter uma atitude no mínimo cautelosa em relação à cultura. Por encontrarmos de maneira explícita e também camuflada traços da corrupção humana em todos os lugares. Ao mesmo tempo, mesmo embora a Bíblia defina o mundo caído em termos negativos, nós precisamos admitir que existem coisas boas que, em qualquer sociedade, ali existem em virtude do homem ainda manter a imagem de Deus, principalmente porque esse mesmo Deus ainda age na humanidade através da sua presença, através da sua graça, através do seu amor. Deus concede a todos, aqueles que são cristãos e a não cristãos, capacidades, habilidades, criatividade, talentos naturais que, de uma forma ou outra, são visíveis através da cultura humana. Na palavra de Deus nós encontramos diversos aspectos culturais. Por exemplo, o próprio Jesus Cristo, ele participou de uma festa de casamento. Nós encontramos esse relato lá em João no capítulo 2. Mas a grande questão sempre foi, onde fica o limite? Até que ponto, como cristãos, nós devemos nos amoldar à cultura deste mundo com o intuito de cumprir a missão que Cristo nos deu? A Bíblia afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo veio em um contexto histórico, em um contexto cultural. Ele viveu, se alimentou, se vestiu, ele se comportou dentro dos parâmetros culturais do Oriente Médio há mais de 2000 anos. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Em outras palavras, Cristo viveu e morreu sem ser influenciado por aspectos negativos da sua cultura. Portanto, o grande desafio a nós, seguidores de Jesus, é exatamente esse. Estar no mundo, ser enviado ao mundo, mas não ser dele. A Bíblia também afirma, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas mesmo em um mundo caído, mesmo em um mundo manchado pelo pecado, você e eu somos chamados para cumprir uma missão. Mas como? Nas palavras do apóstolo Paulo, nós ouvimos, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Extraordinário, não? Nunca se esqueça. Aproveite cada oportunidade, usando a palavra de Deus como regra de padrão, como uma regra de prática para cumprir a missão que ele nos concedeu. E então, o que você está esperando?